Com Mulher.com dessa sexta-feira, já na nossa sala de estar aqui em companhia da Leila Santos, que é coach comportamental. Bem-vinda novamente, obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui de volta hoje para a gente conversar aí sobre metas, não é? Sobre metas, ano começando, hora de planejar, né? De planejar o ano, de planejar as nossas metas para esse ano. E, aliás, a gente foi até as ruas para perguntar para as pessoas: você tem meta? Qual a sua meta? Qual o seu objetivo para o ano de 2024? Então, quero chamar esse vídeo para eu conversar com a Leila sobre o que as pessoas estão pedindo para esse ano. Olha só. Começou 2024, feliz ano novo para você. E aí quando começa um novo ano tem uma coisa que todo mundo faz: estabelecer metas. Todo mundo pega lá a listinha, caderninho, papel e anota o que quer fazer no ano seguinte. Tem muita coisa, tem gente que se preocupa com si próprio, tem gente que se preocupa com o próximo. Por isso hoje a gente veio aqui nas ruas saber o que o pessoal está desejando para 2024. Então, Cláudia, você já pensou nas suas metas para 2024? Já pensei e quero assim, estou pretendendo arrumar mais idosos para cuidar. Crescer no meu trabalho, no meu ramo. Cada vez melhor, se aprofundar mais nessa área que eu gosto. Olha, a meta eu sempre deixo a Deus decidir a meta que dá para mim, sabe? A gente sempre quer uma meta melhor, mas tudo isso aí devemos a Deus, né? Peço a Deus sempre o melhor para mim, o melhor possível que Ele pode trazer para mim de bom, para minha esposa, né? E ter uma vida melhor. Então, Alexandra, o que você tem de metas na sua vida para 2024? Namorar, noivar, casar. Isso, por enquanto. E você geralmente consegue cumprir as metas que você traça nessa época de fim de ano? Consigo cumprir, mas não no tempo previsto que eu gostaria. Ah, tem bastante, né? Mas a principal é quitar meu terreno com ele e construir minha casa e pegar um carro. Para poder, né, pelo menos o futuro já está garantido, né? Você lembra de alguma promessa que você fez lá no comecinho desse ano, que você chega agora no finalzinho do ano com ela cumprida? Ah, eu acho que é o terreno, pegar o terreno. Pensar que a vida adulta tá aí. Até ano passado a gente tinha cabeça diferente, né? Coisa de menina, coisa de nova, mas pegar o terreno e já começar com a casa. Acho que é casa o foco, é casa, construir, ter um futuro. É isso. A Cássia, a senhora tem alguma meta para 2024 na sua vida? A minha meta agora é viver, viajar, passear, cuidar da minha saúde. Você, quando geralmente estabelece uma meta, você cumpre? Geralmente não. E o que te atrapalha? Não, viajar eu viajo bastante. Agora, saúde eu deixo um pouco ao desejar. A meta também é ganhar um dinheirinho. Com certeza, nossa meta para 2024 é pegar o prêmio da Mega Sena. Vai fazer o que com esse prêmio? Ah, vamos passear. Curtir, girar o mundo. Será que elas foram uma das ganhadoras da Mega da Virada? Aí a gente podia voltar a procurá-las, hein? Para ver se elas estão por aí com esse dinheiro todo viajando o mundo. Já pensou, coisa boa? Olha, tem mais gente participando aqui também pelo YouTube, além de tantas respostas que nós vimos aí sobre as metas para 2024. Bernadette de Lourdes Lopes e amada Bernadette, obrigada pela sua participação. Ela fala assim: nossa, várias metas nesse ano, mas principalmente buscar tratamento adequado para a visão, com questões importantes, fazer mais amigos, viajar, mesmo que sejam viagens rápidas. Eu sou idosa. Ótimas as suas metas. Aliás, a Leila que vai dizer como é que você vai chegar em todas elas, viu, Bernadette? Ivanete Nogueira, também obrigada pela sua participação. Boa tarde, a minha meta para 2024 é tentar guardar dinheiro e eu vou conseguir. Vai, com certeza, ainda mais com as nossas dicas aqui, vai conseguir sim, viu, Ivanete? Leila, muitas metas que nós vimos aí para esse ano de 2024, temos de tudo, né? Guardar dinheiro, viajar, conseguir namorar, noivar, casar, tudo no mesmo ano. Então, eu queria que primeiro você começasse distinguindo para a gente o que é uma meta, o que é um objetivo para eu traçar, para eu chegar lá no fim do ano, de uma intenção. Eu tenho a intenção de chegar em algum lugar. Para que principalmente a pessoa não se frustre, né, lá no fim do ano. Exatamente. Eu sempre digo que entender a diferença de desejo, de sonho e objetivo, né, objetivo barra meta, é muito importante.
na fala das pessoas, a gente vê assim, eu quero isso, quero aquilo. Nesse momento é um desejo, é uma intenção. Vai se transformar em objetivo quando eu começo a especificar melhor isso que eu quero, não é? Em quantidade, em tempo, como eu vou fazer, né? Por que eu vou fazer, isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu penso assim, hoje eu quero fazer o bolo perfeito, não é? Só o meu desejo de que o bolo seja perfeito não vai fazer que o bolo seja perfeito. Eu preciso ter uma receita boa, eu preciso seguir as dicas de quem elaborou a receita, eu preciso ter os ingredientes para fazer a receita. Então, veja, eu desejo ter o bolo perfeito, mas o objetivo precisa de mais, né? Então, o desejo é aquilo que me dá uma direção. O desejo é o começo. É o começo, ele precisa acontecer. Né? Então, uma pessoa que não tem um sonho, não tem um desejo, não tem uma ambição, dificilmente ela vai conseguir conquistar aquilo. Mas só ter o desejo também não faz a gente realizar. Achei muito legal essa comparação com o bolo, porque é bem prático, né, para a gente entender. Então, eu tenho o desejo de fazer um bolo gostoso, o bolo perfeito. A partir desse desejo, eu começo a colocar as metas, os objetivos para chegar nesse resultado. É isso. Exato. O que eu preciso? A primeira coisa... Aí começa o planejamento. Exato. O planejamento. Quando eu decido fazer, eu já estou começando a me envolver com um objetivo, não é? Eu vou ter... O que eu preciso comprar? Qual é a receita que eu vou seguir? Quanto tempo isso leva? Se eu tenho todos os ingredientes em casa ou não? Não é? Então, eu uso essa metáfora do bolo porque é muito simples e todo mundo na vida já foi para a cozinha fazer um bolo. Né? Nem sempre deu certo porque não tinha uma boa receita ou porque não tinha os ingredientes. Não é? Então, por isso que às vezes a gente escolhe aí um caminho, um objetivo e morre pelo meio do caminho, porque a gente não olha o todo. Não é? E é importante a gente começar o ano porque... Às vezes a vida simplesmente continua, né? Passa Natal, passa o Ano Novo, e aí você continua trabalhando, você continua com seus afazeres diários, quer dizer, a vida segue, mas para nós é um marco, né? O fim do ano e o início de um outro ano, ele é um marco na nossa vida. É importante a gente ter esse marco realmente e a gente colocar alguns objetivos para o ano? Sim, sim. Eu digo que a gente não deve deixar para fazer isso apenas nessa época. Até porque tem alguns objetivos que eles são de curto prazo. Então, entendo assim, a cada 3 meses, dá uma revisada naquilo que você pensou, planejou. Esse é um ponto também que faz muitas vezes os objetivos, né, morrerem aí pelo caminho. Por quê? Eu penso isso na virada do ano, faço as minhas promessas, discuto, troco ideia com alguém. Passou o primeiro mês, depois do carnaval eu começo e vai, não é? Então, eu sempre falo assim, aproveita o ano, o início do ano é bom, mas que a gente se acostume a fazer, definir os objetivos e estratégias para realizar de tempos em tempos. Porque quando a gente faz isso uma única vez no ano, parece que tudo fica mais difícil. Tem muita coisa para fazer. Então, a primeira dica, né, que eu dou aqui é quando a gente tem dificuldade de realizar, ao invés de escolher 10 coisas para fazer, escolha uma, aquela que para você vai trazer mais felicidade, vai trazer mais resultado, vai te deixar mais empolgado, porque quando a gente consegue uma pequena vitória, a gente se anima para a próxima. Porque onde as pessoas ficam paradas e muitas vezes paralisadas é justamente, será que eu consigo fazer isso? Será que eu tenho capacidade para fazer isso? Então, como é que eu faço para reconquistar essa minha autoconfiança? Escolha uma meta, um objetivo pequeno, que eu já tenha alguma experiência e vá caminhando aos poucos. Fiz isso, deu certo? Opa, eu estou... né, me remotivando, né, trazendo mais aprendizado para a próxima etapa, para as próximas coisas. É legal escrever, terem essas metas escritas em algum lugar para todo momento você ir lá a cada 3 meses, né, como você disse, e revisitar, né, aquelas anotações para ver o que está acontecendo? Sim, com certeza. Quando fica aqui só na nossa cabeça, né, dificilmente isso vai se transformar em objetivo, porque para que você possa realmente tirar aquele sonho do papel, transformar em realidade, você precisa fazer um plano. Você precisa entender qual é o meu primeiro passo, qual é o segundo, eu vou precisar de alguém, eu vou fazer sozinho, eu tenho os recursos, não tenho. Não dá para ficar tudo isso na cabeça, não é? A gente precisa realmente escrever isso. E aí, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Lilian, mas como que eu sei
que um objetivo ele é bom. Porque tem objetivo ruim e objetivo bom. Não pela natureza daquilo que ele se propõe, mas pela forma que ele é elaborado. Por exemplo, se eu falo assim, esse ano eu quero emagrecer. Isso é um objetivo ou é um desejo? É um desejo. Porque eu não estou nem especificando quantos quilos eu quero emagrecer, em quanto tempo eu quero emagrecer. Um objetivo, ele precisa ser específico, né? Então, eu preciso dizer, eu quero emagrecer 10 quilos esse ano, né? Ok. Segunda coisa que esse objetivo precisa ter, né? Ele precisa ser mensurável. Eu tenho como avaliar isso ao longo do tempo, porque se eu quero atingir um objetivo, seja de juntar dinheiro, de emagrecer, enfim, de cuidar da minha saúde, eu preciso ter jeito de medir isso, de ver, eu estou evoluindo ou eu estou parado? Porque quando você não mede, você não gerencia, não é? Esse é um ponto. E aí vai chegar lá em dezembro ainda precisando perder 9,5 kg, né? Dos 10 quilos, porque você não foi fazendo ao longo do ano. Ao longo do tempo. Outra coisa esse objetivo, ele é factível, né? Ele é atingível? Em que sentido? Se eu viro e falar assim, eu quero emagrecer 30 quilos esse ano, olhando, né, a minha estrutura, olhando o meu histórico de relação com o peso e tudo, será que isso é possível? Né? Então, quando eu me coloco uma meta impossível ou muito longe daquilo que qualquer dia eu já fui capaz, eu tendo a parar no meio do caminho. Então, ok, 30 quilos é muito. 20, será que seria uma coisa? Beleza. Então, eu tenho que ter um objetivo que seja factível, né? E depois eu preciso que ele seja relevante para mim também. Por que que as pessoas desistem no meio do caminho? Porque falta o motivo, o porquê. Então, a gente precisa, antes de definir um objetivo, pensar, peraí, por que que isso é importante para mim? Qual é a coisa mais importante que está por trás desse meu desejo? Eu quero, por exemplo, a pessoa mencionou lá, namorar, noivar, casar. Então, ter um relacionamento, ser amada, ser, né, respeitada por alguém, é importante para aquela pessoa. Então, o objetivo dela tem que estar ligado ao motivo, àquilo que importa. Porque nós somos movidos a isso também, né? A essa motivação. Nós, os seres humanos, a gente faz a nossa vida pensando numa motivação também. Tem que ter um porquê. Sim, sim. E aí, é por isso que às vezes as pessoas perguntam, poxa, eu começo, mas eu nunca consigo terminar. Isso acontece porque você ainda não tem clareza do motivo, aquilo que te move a conquistar. Né? E às vezes a gente fica muito na superfície. Então, quando às vezes eu falo, eu quero emagrecer, né? A gente normalmente pensa assim, eu quero usar minha calça 38, né? Eu quero voltar a usar aquela roupa que eu usava quando eu era solteira, ou, sei lá, pode ser por questão de saúde, minha diabetes está alta, meu colesterol está alto. Mas quando a gente vai investigando mais, então eu sempre falo assim, olha, se você tem um objetivo, pergunte por quê várias vezes. Eu quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? Eu quero ficar mais bonita, mais atraente. Mas por que isso é importante? Porque eu vou me sentir mais autoconfiante para buscar um relacionamento, me casar. E por que isso é importante para você? Porque eu quero ter uma pessoa, quero ter um companheiro, quero me sentir amado, quero constituir uma família. Constituir uma família, né? É uma coisa importante. É mais importante do que você entrar na calça número 40. Uhum. Então, só que às vezes as pessoas ficam ali naquela superfície. Então, às vezes, isso a meta, é muito ela fraco. pode estar camuflada. Pode. Né? Não é emagrecer o objetivo da Exato. pessoa, Exato. é constituir a família. Exatamente. E aí precisa da estratégia para chegar até ali, então, não é? Exato. A gente fala que essa é uma estratégia dos 5 porquês. Né? Você define lá o que você quer, por quê? Baseado naquela resposta, por quê? É legal fazer isso com um amigo, uma amiga, ou companheiro ou companheira, porque ajuda a gente a ter clareza. Quando a gente tem clareza do nosso porquê dentro daquele objetivo, né, daquele desejo, fica mais fácil a gente persistir. Né? Então, por exemplo, quer ver uma coisa que todo mundo desiste já no primeiro mês, matrícula na academia, né? Quem nunca? né? Todo mundo começa... Esse ano eu vou. Exato, exato. Então, assim, quem é que diz que é gostoso? Alguns acham, né? Mas você ficar lá suando, doendo, no dia seguinte você não consegue nem andar, dói tudo, né? Então, isso não é legal.
Mas o legal é o que isso vai trazer para você. Por isso que a gente precisa, né? O seu objetivo não é ir na academia todos os dias ou 3 vezes na semana. O seu objetivo é conquistar saúde ou, de repente, né, o seu corpo dos sonhos para, sei lá, ou a sua vitalidade, o seu bem-estar. É nisso que a gente tem que focar. E eu posso ter uma meta maior, como a Ivanete colocou aqui pra gente, né? O meu objetivo, a minha meta para 2024 é guardar dinheiro. Então, essa seria a meta maior da Ivanete, e aí ela vai colocando as metas menores ao longo do ano. Então, tecnicamente falando, eu quero guardar dinheiro esse ano, seria o objetivo dela. A meta eu vou guardar quantos por mês? Legal. Para juntar. Então, assim, eu vou guardar dinheiro. Quanto que você quer guardar? Eu quero ter 5 mil até o final do ano. Ok. Então, 5 mil até o final do ano, dividido por 12, você tem condições de ter esse valor aí para... não, eu não tenho, eu ganho pouco. Então, você tem que revisar isso. A meta são os números e como você vai fazer isso. Tem que ser específica. Tem que ser específico. E aí ela pode ter as metas menores. Bom, então se ela quer os 5 mil reais ao longo, lá no fim do ano. Então, as metas dela vai ser... comprar menos comida fora, por exemplo, cozinhar mais em casa, gastar menos energia elétrica. Então, algumas formas de ir economizando ao longo do ano para chegar ao final do ano, ela ter aquele valor que ela... Isso, vai ali para o papel e fala, bom, eu tenho que guardar, sei lá, 500 reais por mês, não é? No dia de hoje, do jeito que eu levo a vida aqui com os meus custos, eu só consigo guardar 300. Se eu quiser guardar 500, eu tenho que olhar aonde que está indo esse dinheiro. Eu posso economizar, eu posso pesquisar mais antes de comprar, já sei, vou economizar na cesta básica, eu vou buscar outros fornecedores, ou vou deixar, sei lá, economizar nas luzes, né? Vou apagar tudo, ou vamos ficar todo mundo assistindo televisão só num quarto, enfim. Então, por isso que, quando a gente fala de objetivo, a gente entra no plano, a gente entra no processo de execução. Então, quando você diz assim, eu quero guardar dinheiro, você vai falar isso do mesmo jeito no próximo ano. Eu quero guardar dinheiro esse ano, sendo que você não conseguiu fazer isso no ano anterior, não é? Então, essa é a grande diferença. O objetivo, você tem que ir para o plano. E colocar o porquê. Eu quero guardar dinheiro para fazer uma viagem, para trocar de carro, né? Para quitar minha casa, enfim. Exato. Tem que ter o porquê, né? Tem que ter o porquê e, assim, em cima desse porquê, tem mais coisa ainda. Porque, às vezes, a gente também fica pensando, muito focado. A gente vive num mundo muito materialista, muito consumista, né? Então, a gente tem essa coisa de ter. Eu preciso ter, mas a gente precisa ser também, não é? Então, pode ser que eu defina para mim esse ano, não tenho metas de bens materiais, mas eu tenho metas espirituais, assim, poxa, será que eu estou sendo grata o suficiente por isso que eu tenho recebido? Será que eu estou guardando mágoa das pessoas? Será que eu não preciso praticar mais o perdão? Será que eu não preciso dizer mais para as pessoas da minha família, as pessoas que eu gosto, que eu as amo? Porque às vezes a gente esquece disso. E, gente, os nossos objetivos de vida precisam olhar para a gente assim como, né, um sistema complexo, porque a gente não é só matéria, não é? Eu sempre falo assim, eu gosto de definir as minhas metas, até para a gente não ficar só num pilar da nossa vida, porque tem gente que dedica a vida, consegue tudo o que quer no plano material. Materialmente, né? Relacionamento, tá um caos. Saúde, outro caos. Então não pode, a gente não pode ter objetivos que sacrifiquem todo o resto, porque isso não se sustenta ao longo do tempo. E eu vou te contar que às vezes atingir esses objetivos espirituais, por exemplo, né, comportamentais, às vezes são mais difíceis do que você se propor a guardar R$200 por mês, que seja. Exato. Não é? Porque exige uma mudança de comportamento muito grande. Então, eu vou ser mais grata com as pessoas, eu vou demonstrar mais para as pessoas essa gratidão, um afeto. Exato. Eu vou guardar menos rancor. Isso exige uma mudança constante e o tempo inteiro. Exato. Por isso que é importante a gente sempre investir no nosso autoconhecimento, não é? Porque a gente vai precisar desses recursos, né, emocionais, espirituais, para enfrentar os desafios, não é? Se eu passo a vida inteira me dedicando apenas a adquirir os bens materiais, a hora que eles me faltam, cadê o resto?
não é? Então, eu recomendo sempre que quando a gente pense em objetivos, que a gente olhe em 4 pilares. Tá? O primeiro deles eu falo a saúde. Então, para esse ano, qual é o ponto relacionado à sua saúde, o seu pilar físico, não é? Está fazendo os seus exames, está com check-up em dia, precisa ir no dentista, está se sentindo disposto ou não. Então, escolher pelo menos um objetivo. Você melhorar um aspecto. Um aspecto. Começar pequenininho, né? Começar pequenininho. Por exemplo, eu não bebo água, preciso beber mais água e colocar ali na geladeira. Todo dia beber água, botar um recado para si mesmo. Isso já é um objetivo importante. Depois eu falo, tem um pilar que é o pilar emocional, não é? Que está relacionado aí com as nossas emoções, trazer mais emoções positivas para a nossa vida através dos relacionamentos, do autocuidado, né? Do lazer. Isso é importante. Então, por exemplo, eu tenho muitos parentes fora, eu vou ligar pelo menos para uma pessoa por mês da minha família para saber como é que está, mostrar interesse pelo outro. Pronto. Se você colocar isso em prática, você já está nutrindo esse pilar. Né? Tem um outro pilar que seria o financeiro, ou eu falo às vezes patrimônio, que tem a ver com não só patrimônio físico, mas intelectual. Será que eu quero aprender algo novo? Eu vi a senhora falou, né, que ela queria ter mais clientes, mais idosos, que ela quer aprender mais, estudar mais. Esse é um patrimônio intelectual que pode estar relacionado aos nossos objetivos. Né? Tem pessoas que já passaram da fase, não querem mais saber de estudar, mas isso é importante. Eu quero aprender um novo idioma, eu quero me qualificar mais aqui na minha profissão, é um objetivo. E o pilar espiritual, que é isso que a gente falou, o quanto eu estou me conectando com Deus, não é? Não é só sobre religião, religião entra aí também, mas essa coisa da transcendência, de você se conectar com você mesmo, conectar com a espiritualidade, com Deus, não é? No sentido de usar no seu dia a dia aquilo que a gente aprendeu, né? Com Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, será que eu estou colocando isso em prática? E você falou uma coisa interessante, né? Buscar conhecimento, buscar capacitação, mas às vezes algumas pessoas já passaram dessa fase, não querem mais estudar. E se a gente está falando agora, quem está assistindo a gente aqui, já se aposentou, já cuidou dos filhos, já cuidou dos netos, está em casa agora podendo assistir o Mulher.com, é importante para essa pessoa também colocar uma meta, traçar um objetivo para esse ano? Com certeza. Enquanto a gente está vivo aqui, a gente precisa ter objetivos. A gente precisa ter essa motivação. E eu digo ainda que para os aposentados que já estão com os filhos criados, enfim, não tem desculpa para não realizar aquilo que você quer, porque não tem mais, né, que tomar conta de ninguém. Eu gosto sempre de usar a minha sogra como exemplo. Ela tem mais de 80 anos e ela tem meta de viagem, ela tem meta de dança, enfim. Ou seja, enquanto a gente está vivo, a gente tem que ter objetivos na vida, não é? Por mais simples que sejam, e especialmente, né, cuidar da saúde, que a gente precisa começar a cuidar desde cedo, sempre, óbvio, né? Mas quem já passou aí, né, está nuzenta, né, precisa cuidar mais ainda e colocar isso como prioridade, atividade física, lazer, conviver com outras pessoas, né, isso é importante. Você acha bacana as pessoas dividirem quais são as metas delas com outras pessoas da família? Ou isso pode gerar uma pressão, pode gerar uma cobrança? Melhor deixar a meta guardadinha? Olha, tem um autor que chama Napoleão Hill. Ele escreveu um livro chamado As Leis do Triunfo. E ele diz o seguinte, que quando a gente tem um objetivo em mente, se a gente quer aumentar as chances de atingir esse objetivo, a gente precisa compartilhar. Né? Ele diz o seguinte, se a gente quando a gente começa a planejar, realizar, a gente aumenta já em 50% de chance. Então, aquele que só pensa e aquele que planeja a realização já tem 50% de chance a mais. Se eu me comprometo a reportar os meus resultados para alguém, sabe de quanto isso aumenta? Para 95%. Nossa. Por isso que nas empresas a gente tem chefe, né? O chefe da meta, a gente tem que reportar a meta. Exato, entendeu? Tem que... Então, o mundo corporativo já usa muito isso. Então, sim, se a gente quer aumentar a chance, além de planejar, além de se organizar para fazer, compartilhar essa meta com alguém e reportar, porque isso gera um compromisso, não é? Não pode ser assim, se é objetivo, tem que ter compromisso. E se eu não atingir?
dá para chegar no ano seguinte e tentar de novo, tentar de novo? Com certeza. Uma coisa que é muito importante, a gente tem que aprender com os erros. Então, antes de pensar nas coisas que a gente quer, a gente tem que olhar para o ano que passou e se fazer 3 perguntinhas. O que eu fiz bem e eu quero continuar fazendo? Porque a gente faz coisas boas, né? A gente tem motivos para se orgulhar. Então, o que eu fiz bem que eu quero continuar fazendo? Já são seus objetivos para esse ano. O que eu fiz e que eu acho que eu devo parar de fazer? Só está me atrapalhando, não está ajudando em nada, né? E depois o que eu nem fiz e eu quero começar a fazer. Então, óbvio, a gente tem várias estratégias para definir objetivos, coisas simples, complexas ou não, mas se você fizer essas 3 perguntas, né, e a gente sempre olha com base no ano que passou, isso vai evitar que você caia nas mesmas armadilhas, né? Eu disse que meu objetivo era ir para a academia 5 dias na semana, eu só consegui 2. Então, 5 dias não é viável para você. Não é? Então, se comprometa, os 2. Eu fiz isso, então eu vou continuar fazendo. Quer aumentar mais 1? Beleza. Mas não caia na armadilha de querer abraçar mais do que você consegue. Né? Até porque aí vai gerar frustração, você vai desanimar. Exato. Ao invés de 2 dias, não vai nenhum na academia. Exatamente, porque é o que acontece. Puxa, eu não consegui 5 dias, Aí vem o chicotinho, né? Eu não consigo mesmo, eu não tenho jeito, eu sou muito relaxado, sou muito preguiçoso. E isso na verdade, muito... só faltava colocar um objetivo mais fácil, mais factível de ser alcançado. Exatamente. Né? Leila, obrigada pela sua participação. Os contatos da Leila apareceram no vídeo, estão aí para você. Olha, entre em contato pelo site, siga a Leila também nas redes sociais. Ela que é coach de comportamento humano, tem muitas dicas para vocês alcançarem suas metas aí em 2024. Obrigada, feliz ano novo. Feliz ano novo para você, para todos que estão acompanhando aqui, o mulher.com, e é sempre um prazer estar aqui. Volte sempre. Muito obrigada. Quem sabe no fim do ano a gente volta para ver com o nosso público quem chegou lá nas metas e quem ainda precisa de mais estratégia, né? Exatamente. Obrigada, Leila.